Eu confesso para os irmãos que não tenho palavra assim preparada, né? Mas estava orando a Deus, pedindo a Deus, e acredito que o Senhor vai falar conosco através dessa palavra de 2 Reis, no capítulo de número 20. Aleluia! Hoje é prosseguimento da campanha. Aleluia! Jesus te dá saúde. Estamos prosseguindo nessa campanha e o Senhor, acredito que essa palavra vai falar ao nosso coração. O Senhor colocou no meu coração nós falar aí da enfermidade do rei Ezequias, 2 Reis, capítulo de número 20. Deus abençoe, as irmãs que estão nos visitando. Deus abençoe. Deus tem uma benção para a vida de vocês. Aleluia. Pode acreditar que o Senhor tem algo maravilhoso e o Senhor vai operar aqui no nosso meio. 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo de número 20, não é necessário nós ler o texto inteiro. Então vamos aqui, vamos pegar algum versículo apenas. Aleluia. O versículo de número 5, visto que nós vamos falar do texto inteiro, mas vamos pegar algum versículo apenas para nós não deixar tão longa a leitura. O versículo 5 diz assim: Volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Aleluia. Vamos ler o versículo 7 também, irmãos. Diz assim o verso 7. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos. E a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. Aleluia, senta. Aleluia. Aleluia, Jesus. Pode tomar assento, irmãos. Glórias a Deus. Deus maravilhoso. Nós temos, irmãos, aqui então, falando a respeito do rei Ezequias. O rei que foi antes de Ezequias, ele corrompeu o povo de Israel. O rei Acaz, ele reinou, e a Bíblia fala a respeito do rei Acaz que ele fez aliança com a Assíria. Fez aliança com o rei da Assíria e trouxe toda uma idolatria para o povo de Judá. Corrompeu a nação. Se você for ler a palavra de Deus, quando ele fala a respeito do rei Acaz, você vai ver que ele corrompeu, ele não fez o que era reto aos olhos do Senhor. No 2 Reis, no capítulo de número 16, no verso 2, fala a respeito de Acaz. Ela diz: Tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor seu Deus, como Davi, seu pai. Porque andou no caminho dos reis de Israel, e até o seu filho fez passar pelo fogo, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Só, não precisa ler inteiro, mas só um resumo aqui. Acaz, ele fez tudo aos contrário o que deveria fazer para agradar a Deus. A palavra do Senhor diz que ele fez tudo, o que desagradava aos olhos do Senhor. E ainda, fez passar o seu filho pelo fogo, sacrificando, adorando outros deuses, sacrificando aos outros deuses, trazendo toda uma idolatria para dentro de Judá, corrompendo todo o povo de Deus. E quando o rei
Ezequias começa a reinar, foi diferente. O rei Ezequias agora ele começa a fazer tudo que agradava a Deus, tudo que era reto aos olhos do Senhor, diferente do seu pai. Aí você lê no verso de número 18, no capítulo, melhor dizendo, capítulo 18 de 2 Reis, o verso 2, ele diz assim: tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Abi, filha de Zacarias, e o verso 3 diz assim, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai, ao contrário de Acaz. Acaz falou que ele fez tudo, que desagradava aos olhos do Senhor. Agora Ezequias faz tudo, o que era reto aos olhos do Senhor. E aí diz no verso 4, ele tirou os altos e quebrou as estátuas e deixou abaixo os bosques e fez em pedaço a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Então ele foi tirando toda a idolatria, até aquela serpente lá que está registrado a passagem no livro de Números, no capítulo 21, quando o povo de Israel desagradou a Deus, murmurou contra Deus, e Deus permitiu que serpentes ardentes mordessem o povo, e muitos do povo de Israel morreram, e aí foram clamar a Moisés, pedindo para Moisés orar, para Deus livrar eles da serpente, Aí Deus fala com Moisés, faz uma serpente de metal, e levanta, e todo aquele que olhar para a serpente, viverá. E assim, com o passar do tempo, o povo fez também naquela serpente uma idolatria, e chamava ela de Neustã. Era uma idolatria, queimavam incenso e adoravam aquela estátua de metal, aquela serpente. E Ezequias cuidou de fazer todo esse reparo no seu reinado, tirando toda a idolatria e fazendo tudo que agradava a Deus. E também Acaz, se for ler a respeito de Acaz, ele não confiou em Deus, mas ele confiou no rei da Assíria para livrar dos seus inimigos. Ele serviu o rei da Assíria. E com o rei Ezequias foi totalmente diferente, porque ele não confiou em homens, ele não confiou no rei de outras nações, mas a palavra do Senhor, aleluia, diz que Ezequias confiou no Senhor, aleluia, glórias a Deus. Diz assim o verso 5, 2 Reis 18, verso 5, diz assim, no Senhor, Deus de Israel, confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Ele confiou. Eu vou falando aqui algumas qualidades de Ezequias, alguns pontos interessantes que servem para nós que Ezequias teve no seu reinado. Ele reparou no seu reinado, tirou toda a idolatria, reparou a casa de Deus, fez uma reforma na casa do Senhor, e ele confiou em Deus, aleluia, e ele se achegou ao Senhor. Um ponto interessante, nós temos que confiar no nosso Deus, e nós temos que se achegar ao nosso Deus, que ensina lá no livro de Tiago, chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Então, o rei Ezequias, ele se achegou ao Senhor, aleluia, confiou no Senhor e se achegou ao Senhor. O verso 6 diz assim, porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele, aleluia. Aleluia. O rei Ezequias se achegou ao Senhor e não se apartou após ele.
Glórias a Deus. Olha, outra coisa, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Então, alguns pontos interessantes, né? Ele confiou, né, no Senhor, ele se achegou ao Senhor, ele não se apartou do Senhor, ele guardou os mandamentos do Senhor. Aleluia. E a palavra diz assim no verso 7, e assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se revoltou, não fez aliança, mas ele se revoltou contra o rei da Assíria, e não o serviu. Aleluia. Glórias a Deus. Lógico que teve as consequências por essa decisão dele. Todas as vezes que, irmãos, nós colocamos no nosso coração em se achegar a Deus, em fazer a vontade do Senhor, aleluia, eu prego isso e o Senhor fala comigo primeiro, aleluia, depois fala com a igreja. Sempre, irmãos, que a gente coloca no coração de se achegar a Deus, de confiar em Deus, de fazer a vontade de Deus, sempre vai ter um Senaqueribe para se levantar contra nós. Vai ter o inimigo para se levantar. Ele não quis servir o rei da Assíria. Não, ele preferiu confiar no Senhor. E o rei se levantou contra ele. Se levantou contra Judá para o destruir. Se levantou, mas o rei Ezequias ficou ali confiando no Senhor. Ficou ali buscando o Senhor, recebendo afronta. Mas o Senhor o guardou, aleluia. O Senhor o livrou do rei da Síria. Era tão interessante que quando, debaixo de ameaças, quando traziam, o que o rei do inimigo ameaçava o reinado, ameaçava Ezequias, e mandaram uma carta, ele foi, entrou no templo, e abriu aquela carta e colocou diante do Senhor, aleluia, dizendo: Senhor, está vendo, Senhor, a afronta do rei da Síria contra Judá, aleluia. E é o que o Senhor nos ensina, irmãos, dessa noite a fazer. Quando há alguma afronta sobre nós ir colocar diante do Senhor em oração: Senhor, o Senhor tem visto essas palavras, o Senhor tem visto essas afrontas, Senhor, e quem vai pelejar por nós é Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Pelo caminho que eles vieram, pelo mesmo caminho eles tiveram que voltar, aleluia, porque Deus foi com o rei Ezequias, aleluia. Deus levantou o profeta Isaías dizendo: não temas, aleluia, que pelo mesmo caminho que eles vieram, eles voltarão, aleluia. Diz assim, no verso 19, aleluia, 2 Reis, o verso 19, vou ler aqui para os irmãos aqui, o verso 19, o verso 14, eu já comentei, mas vou falar disso, lê os versículos. O verso 14 diz assim, recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. Aleluia! Quando nós temos, irmãos, alguma luta, alguma dificuldade, é isso que a palavra nos ensina. É nós chegar na presença do Senhor e colocar tudo diante do nosso Deus. E diz assim o verso 15, do capítulo 14, e orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és o Deus de todos os reinos da terra, que fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, teu ouvido, aleluia, inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve, abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo, aleluia. Oh, glória a Deus, o Senhor é o Deus da nossa vida, irmãos.
É o Senhor, se nós entreguemos a nossa vida para o Senhor, é Ele que comanda a nossa vida. É Ele que está na direção, irmãos, de cada passo nosso. Ele poderia dizer assim: Senhor, se eu tenho visto a afronta de Senaqueribe contra mim. Mas ele disse: não, contra o Senhor. Porque aquele que peleja contra você, irmã e irmão, não peleja contra você, mas peleja contra o próprio Deus. Aleluia. Não está se levantando contra você, mas está se levantando com o teu Deus, contra o Deus que está na tua vida. Aleluia. Glórias a Deus. Ele fala, enviou para afrontar o Deus vivo. Aleluia. O verso 17: verdade é, ó Senhor, que o rei da Síria assolaram as nações e as suas terras, E aí ele diz: e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obras das mãos de homens, madeira, pedra, por isso o destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, se servido de nos livrar das tuas mãos, assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Então ele orou, fez essa oração, e Deus levantou o profeta, Isaías, para falar, para confortar Ezequias. E eu acho lindo daí no verso 32, profeta Isaías, e aí diz assim, portanto assim diz o Senhor, acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, nem tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho, olha o que eu disse, pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Porém, nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Aleluia. O verso 34, porque eu ampararei esta cidade para o livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Aleluia. Glórias a Deus. Então Ezequias, irmão, falando um pouco dele, antes de nós chegar na questão da enfermidade de Ezequias, irmãos, ele fez tudo que agradava ao Senhor, ele confiou no Senhor, ele buscou ao Senhor, ele colocou e depositou toda a afronta do inimigo perante o Senhor, e o Senhor o pelejou, o Senhor o deu livramento para ajudar, através do rei Ezequias. Foi um rei que fez boas obras, foi um rei que agradou a Deus, aleluia, e Deus deu grande livramento para ajudar, para o seu, no reino que ele era rei de Judá, deu um grande livramento para ele, pelejou em favor dele, aleluia. Isso é maravilhoso, irmão? Nós devemos confiar no nosso Deus. Então, foi um rei de exemplo, foi um rei que fez boas obras, mas no verso 20 nós lemos aqui que o rei agora fica enfermo, aleluia, porque já pensou, irmãos, mesmo nós fazendo tudo, procurando fazer tudo que é reto ao Senhor, procurando fazer tudo perfeito, mesmo assim nós temos falha diante de Deus. Mesmo assim nós erramos, por mais que nós procuramos ser certinho, temer a Deus, guardar a palavra de Deus, fazer tudo certo, mesmo assim, irmãos, nós somos homens pecadores, nós desagradamos a Deus, nós erramos, e tudo que vem para nós, irmãos, de Deus, ele vem porque tem um propósito, há um propósito do Senhor na nossa vida. Nada nós passamos por acaso, aleluia. A luta, a enfermidade que você enfrenta, tem um propósito do Senhor através disso. O Senhor permite, irmãos, lá em 1 Coríntios capítulo 10, o verso de número 13, diz que
Não vem sobre nós tentação senão humana, mas fiel é Deus para nos livrar. Deus não coloca ali sobre nós uma tentação, uma provação que nós não podemos suportar, mas junto com a provação vem o livramento de Deus na nossa vida. Então Deus nos prova, aleluia. Vem aquela aflição sobre nós para nos aperfeiçoar, porque há um propósito, aleluia. Tem um verso, deixa eu lembrar aqui, irmãos, eu acho que é Romanos 12, não lembro se é o verso 12. Glórias a Deus. Vem o momento de aflição, vem, né, o momento de luta, de angústia, mas tudo é para a honra e glória do Senhor. Diz assim, ó: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai em oração, né? Esse versículo que eu queria lembrar. Então, né, vem a tribulação, mas é para nós ter esperança, é para nós perseverar, é para nós ter paciência, é para nós permanecer em oração, aleluia. Eu pregava no culto das irmãs aqui, eu dizia, de Tiago 5, verso 13, está alguém aflito? Ore, aleluia. Está alguém aflito? Ore. Agora, irmãos, o rei Ezequias fica enfermo. Diz assim, ó, no capítulo 20, né? 2 Reis 20. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. Aleluia. E agora fica enfermo. Foi um rei bom. Fez coisas boas, né? Mas, diz assim lá em Eclesiastes, irmãos, no capítulo, se eu não me engano, 7, verso 20. Diz que não há homem algum que faça o bem e não peque. Não há homem na terra, alguém que faça o bem, que faça tudo certinho, que busque a Deus e faça tudo correto e não peque. Todos nós pecamos. Todos nós, em algum momento, desagradamos a Deus. E sempre há um propósito do Senhor na nossa vida, na hora da provação, na hora da enfermidade. Ou, irmãos, olha, tem no mínimo 3 objetivos aqui. Na hora que nós entramos, ou numa enfermidade, ou numa provação, tem no mínimo 3 objetivos que eu penso na minha mente de Deus através disso. Primeiro, ou é uma cobrança de Deus sobre nós, e nós devemos se arrepender do nosso pecado, e o Senhor nos sara, o Senhor nos dá vitória. Primeiro propósito, é às vezes de conserto na nossa vida, porque alguma coisa está errada, aleluia. O segundo propósito é para nós confiar mais em Deus. Nós entramos em aflição, entramos em enfermidade, entramos em alguma situação, é porque Deus está provando a nossa fé. Que através daquilo, Deus vai acrescentar a nossa fé. É porque Deus está requerendo de nós a confiança nele. Aleluia. E o terceiro propósito é, irmãos, então, para a glória dele. É porque o Senhor está fazendo algo, porque Ele quer que o nome dEle seja glorificado. O que era aquela questão do cego, acho que é Evangelho de João capítulo 9, se não me engano, a questão do cego. Oh, mas quem que pecou? Foi ele ou foi os seus pais? Quem que pecou para que nascesse assim? E o Senhor diz, ninguém pecou, isso é para a glória do Senhor. Aleluia! Então há propósito do Senhor. Havia um propósito do Senhor aqui na vida do rei Ezequias. Há um propósito. Ou Deus quer de nós um conserto, ou o Senhor quer, irmãos, provando a nossa fé, ou é para o nome dele ser glorificado nessa tua aflição, nessa tua luta, nessa tua enfermidade.
Aleluia. E o rei Ezequias aqui, irmãos, adoece. Está enfermo. E a palavra diz que a enfermidade era para a morte. E estava pelo profeta decretado a ele. Dizem assim: e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Eu estava pensando e lendo, né, irmãos? Que palavra. Estava decretado, não tinha volta. Deus falou. Agora você já pensou, irmão? Deus chegar e falar para você através do profeta: olha, ordena a tua casa, né? Põe a tua casa em ordem, porque você morrerá e não viverá. Para muitos, né, vai soar com uma notícia triste. Muitos vão entrar em desespero. Muitos, quando ficam enfermos, batem uma enfermidade, é para a morte. Venha junto a depressão, vem o desespero, não é assim? E a pessoa fica, mas irmão, eu vejo também assim como uma oportunidade, aleluia. Porque às vezes o ser humano, ele quer viver, como dizia uma pessoa dizia para mim, quer ficar para semente na terra, né? Ele quer viver, não quer morrer. Às vezes a pessoa está lá com os 100 anos, né? Está sofrendo. Ela quer morrer? Não quer morrer, quer viver. Mas e se vem uma palavra dessa, irmãos, que oportunidade? Oh, meu Deus, agora eu vou para o joelho, Senhor, perdoa todos os meus pecados. Se tem algo com alguém, manda chamar, pede perdão. Conserta o que tiver para consertar. Diz: oh, Senhor, então se me purifica. Se é para a minha morte, Senhor, então me purifica, me prepara e leva. Aleluia. Glória a Deus. Seria a melhor coisa, não seria, irmãos? Uma oportunidade. Meu Deus, olha, saber o Senhor chegar e avisar o dia da sua partida, se para todos nós viesse isso, todos nós se preparava antes, né? Mas nós não sabemos. Deus, por isso que nós sempre temos que estar buscando a Deus, nos consertando, reparando o nosso altar diante do Senhor, servindo a Deus com temor, buscando a santificação, ao qual, né, ninguém verá a Deus sem a santificação, buscando, se preparando, porque de uma hora para outra, sem nos avisar, pode ser a hora da nossa partida, e nós devemos estar preparados. Aleluia, como sempre fala aqui o presbítero Luiz Carlos, servimos Deus hoje como ele já viesse amanhã. Assim deveria ser o nosso pensamento e o nosso coração, servindo a Deus como que ele já viesse a nos buscar. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Deus maravilhoso. Glórias a Deus. Mas ele vem, o profeta vem ali, irmãos, com a mensagem pesada. Vem para o rei Ezequias e diz: ordena a tua casa. Algumas, né, irmãos, lá no livro de Isaías diz: põe a tua casa em ordem. E eu penso que essa mensagem pode se entender de duas formas. Aleluia. Irmãos, ordena a sua casa, ou seja, prepara um sucessor, prepara o teu reinado, põe o reinado aí de Judá em ordem, prepara um sucessor, que você vai morrer e o outro tem que assumir o seu lugar. Aleluia. Ou põe a tua casa em ordem, serve para nós também. Quando fala, né, de casa, falando de nós, casa, templo do Espírito Santo, morada de Deus. Tem alguma coisa errada em nós, irmãos, colocamos em ordem. A palavra do Senhor vem para nós assim também. Põe a tua casa em ordem, que senão morrerás. Quando fala de casa, nosso coração, às vezes machucado, com mágoa, com ressentimento. Aleluia. E se o Senhor vem nos buscar, e se nós caímos enfermos, e a nossa casa não está consertada diante do Senhor, então nós devemos colocar em ordem. Nós devemos consertar a nossa vida diante do nosso Deus. Põe a tua casa em ordem.
Põe o teu coração em ordem, né? Repara, tem algum cisquinho ali, irmãos, de amargura, de ressentimento? Tem alguma coisa? Repara, limpa, faz como Davi, lá no Salmo 51, dai-me um coração puro, aleluia. Pediu ao Senhor um coração limpo, pediu ao Senhor um coração puro. Aleluia, porque coisa maravilhosa é essa, né, irmãos? Nós podemos servir a Deus em paz, estar em paz com o nosso Deus, é o que eu tenho orado e buscado, irmãos, todos os dias. Senhor, eu quero te servir com sinceridade, com uma consciência pura, com uma consciência limpa, com um coração puro, porque eu não sei o meu dia de amanhã. Às vezes fazemos plano para tantas coisas. Agora já estou com meus 32 anos, vou fazer 33. Quando eu tinha lá os seus 15 anos, 17, você acha que vai ganhar o mundo inteiro. Vou morar numa mansão, vou ser isso, vou ser aquilo, vou ter um carrão. Depois que o passar do tempo você vê que é tudo uma ilusão, irmãos, porque o que nos espera, o que tem preparado para nós é muito mais melhor do que as coisas dessa terra. Glória a Deus. O Senhor tem preparado para nós uma morada, um céu maravilhoso, que nós não devemos trocar por coisas banais, não devemos trocar por meras coisas aqui neste mundo. Aleluia. Lembra que o pastor Jairo que conta, né, do irmão lá que passou um carrão lá e disse, era para mim, tá ali, o servo de Deus. Aleluia, não. Quero pisar nas ruas de ouro. Aleluia. Quero estar no céu com o Senhor. Pode até aqui na terra, irmãos, andar a pé, andar de bicicleta. O importante, irmãos, é que a nossa herança, a nossa mansão já está reservada, já está guardada, já está preparada para nós. Aleluia. E é isso que nós temos que buscar. Mas para nós habitarmos lá, precisamos estar com a casa em ordem diante do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. E agora, irmãos, o Senhor fala através do profeta Isaías que ele ia morrer, e a enfermidade era para a morte, né? Certamente morrerás e não viverás. Aí diz a palavra assim, então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Aleluia. Atitude maravilhosa. Aleluia. Atitude que todos nós devemos tomar. Aleluia. Ele não se desesperou, não entrou em depressão, não. Mas aonde ele estava, o rei Ezequias, ele virou para a parede e orou ao Senhor. Aleluia. Né, dizendo, Senhor, se servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Duas coisas lindas, irmãos, duas coisas maravilhosas. A oração, numa atitude dessa, não é murmurar, não é reclamar, não é se desesperar, mas é orar ao Senhor. É derramar o coração ao Senhor. O rei Ezequias, ele derramou o seu coração ao Senhor, porque refletiu com as lágrimas nos seus olhos. Aleluia, ele se quebrantou, ele se derramou a Deus. Ele virou para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor. Lembra das minhas obras. Lembra que eu fiz o que era reto aos teus olhos. Né? Orou e chorou muitíssimo. Lembra lá das bem-aventuranças, quando Jesus falou, né? Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Aleluia. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então as lágrimas, irmãos, a oração sincera, a oração de um coração contrito, de um espírito contrito, aquebrantado, as lágrimas mexem, irmãos, com o coração de Deus. O Senhor não resiste
quando nós vamos até Ele com aquebrantamento. Às vezes, irmãos, por nossa desobediência, pelo o nosso fracasso, Deus está, irmãos, com a sentença decretada ao nosso respeito. Mas quando nós reconhecemos as nossas falhas, quando nós se humilhamos perante o Senhor, quando nós fazemos aquilo que Tiago nos ensinou, chegai-vos, ao Senhor, Ele chegará a vós, reconhecei a vossa miséria, lamentai-vos e chorai-vos, aleluia, converta o vosso riso em planto, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará, aleluia. É o que eu vejo que o rei Ezequias fez aqui, irmãos, é exatamente isso, é o conselho que depois Tiago deu, reconhecer a miséria, lamentar, chorar, converter o riso em planto, humilhar perante o Senhor. É daí que vem a nossa vitória. É daí, irmãos. Não é nós pelejando com a nossa mão, não é nós abrindo a nossa boca, não é nós querendo lutar com o nosso próprio braço. Não, mas nós ganhamos a vitória. Nós ganhamos as pelejas, irmãos, colocando tudo diante do Senhor. É se humilhando, é se quebrantando, é reconhecendo a miséria, é ali se desmanchando na presença do Senhor. É daí que vem a nossa vitória. Nós temos exemplos na Bíblia, exemplos até do povo lá de Nínive. Outra história também, que estava decretado, o profeta Jonas foi lá e, irmãos, entregou a mensagem que o Senhor ia destruir, irmãos, a Nínive. Mas o que o rei fez? O rei desceu do seu trono, tirou as suas vestes reais, se vestiu de saco, decretou um jejum, que todos, até os animais, fossem para o pó, se vestisse de saco, se humilhasse perante o Senhor, se aquebrantasse perante Deus, que quem sabe o Senhor se arrependeria do mal, e o Senhor se arrependeu, aleluia, porque o nosso Deus é misericordioso, o nosso Deus é grande em misericórdia. Diz lá em Lamentações, as misericórdias do Senhor são as causas de nós não ter sido consumidos, porque as suas misericórdias se renovam cada manhã, aleluia. O nosso Deus é um Deus de amor, o nosso Deus é um Deus de misericórdia, irmão. Se você está enfermo, se você está passando por luta, o segredo é esse, é se humilhar, irmãos, e o Senhor vai ter misericórdia de você, o Senhor vai ter misericórdia de mim. Agora ele vira e ele tem essa atitude, irmãos, de se humilhar, de orar com sinceridade, de chorar muitíssimo perante o Senhor. Aleluia, e chorou Ezequias muitíssimo. Aí o verso 4 diz assim: e sucedeu, pois que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta, e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouve, aleluia, aquilo que nós limos, ouve a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, aleluia, Aleluia. Eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirá à casa do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus, glórias a Deus. Foi no ato, irmãos, foi na hora. O profeta não havia nem saído do pátio ainda. A oração Deus ouviu de imediato. Aleluia. Que coisa linda, irmãos? Quando Deus quer agir, irmãos, é rápido. Quando a oração, olha, irmão, com sinceridade, alcança os ouvidos de Deus. Quando a lágrima, irmãos, é verdadeira, de um coração aquebrantado, alcança os olhos de Deus.
E Ele ouve a oração. Irmãos, e Ele vê as lágrimas. E o Senhor se compadece de nós. Aleluia. E o Senhor tem misericórdia de nós. O profeta foi e entregou a mensagem dura. Aí às vezes é isso, irmãos. O Senhor vem e fala com nós, nos repreendendo. Aleluia. O Senhor vem e fala duramente, irmãos, conosco, para o nosso bem. Os irmãos sabiam disso, irmãos? Há um propósito, como eu falei. Há um propósito de Deus. Aleluia. Tudo há um propósito, irmãos. Deus trata com nós, irmãos. Deus fala fortemente. E é bom que Deus fale. É bom que Deus nos repreenda. Aleluia. Porque o Senhor exorta e repreende aquele que Ele ama. Porque somos filhos de Deus. Se estamos sem repreensão, então nós não somos filhos, diz a palavra. Nós somos bastardos. Mas se nós estamos, irmãos, debaixo da repreensão de Deus, é porque há um propósito de Deus na nossa vida. É porque há algo de Deus na nossa vida, irmãos. Aleluia. E Ele vem, primeiro, a mensagem dura. Primeiro, a repreensão. Primeiro, ordena a tua casa. Primeiro, põe a tua casa em ordem. Aleluia. Mas depois de um aquebrantamento. Aleluia. Depois de uma oração sincera. Depois das lágrimas derramadas. Agora vem outra mensagem. E essa mensagem é diferente. E essa mensagem é maravilhosa. Aleluia. O Senhor ouviu a tua oração. O Senhor ouviu as tuas lágrimas. Aleluia. E o Senhor falou aqui, né, irmãos, que não morrerás, né? O Senhor ia sarar o rei Ezequias. Resumindo para os irmãos, o Senhor acrescentou os 15 anos de vida a ele. Provou para ele, através, né, do sol, do relógio de Acaz, quando ele pediu um sinal que ele ia sarar. E seu terceiro dia ele ia entrar no templo. Falou com Isaías. Isaías falou: que sinal que você quer, né? Quer que, né, a sombra, né, adiante, né? Ou volte, né? E ele falou: não, para adiantar é fácil, então faz que ela volte, né? Aleluia. Glórias a Deus. E o Senhor parou o sol, irmãos, e fez voltar para a prova que ele ia curar Ezequias. Depois foi, né, o profeta manda, passa ali, né, uma pasta de figos sobre as chagas do rei Ezequias, e o Senhor o sarou. Aleluia. E Ezequias deixou uma palavra tão linda, tão maravilhosa em Isaías 38. Aleluia. E o verso 17. E eu quero encerrar aqui Isaías 38, verso 17. Olha, né, o cântico, as palavras do rei Ezequias. Ele diz assim: eis que para a minha paz. Por isso que eu falei, é o propósito, irmãos. Nada, uma enfermidade, uma provação, nada é pelo acaso. Deus tem um propósito através disso. Eis que para a minha paz eu estive em grande amargura. Aleluia. Eis que para a minha paz eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente, oh glória a Deus. Olha que palavra maravilhosa, irmãos. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Aleluia! Oh, glórias a Deus! Quando nós se humilhamos, irmãos, quando nós reconhecemos as nossas falhas, quando nós colocamos diante de Deus os nossos pecados, o Senhor lança para as costas, o Senhor lança para trás, irmãos, e o Senhor nos perdoa, e Ele nos cura, e Ele nos sara, e Ele nos dá vitória. Aleluia! Se coloque em pé, irmãos. Glória.